Bom dia, professora, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Então, hoje a gente está aqui, né, para fazer um feedback com você da aula que eu observei na turma do 9º ano de recomposição. E assim, antes de eu iniciar falando, né, da aula e tudo mais, os pontos positivos, eu queria destacar algumas coisas com você sobre essa turma. Então, lá no conselho de classe do primeiro trimestre, essa turma, assim, foi falado como uma turma que tem um comportamento interferente, né? Conversa demais. E aí a gente vem, assim, trabalhando em cima dessa turma, né? Analisando a questão da frequência dos alunos. E até, assim, depois do 2º trimestre, nós fizemos um compilado de todas essas informações e foi mandado um informativo para todos os alunos que estavam com notas abaixo da média. Então, daí tem aqui o Cauã, né? O Igor, a Lara, a Larissa, a Júlia, o Anthony, a Kaemily. Então, eu quis, assim, pegar essa turma justamente para a gente poder, assim, fazer um trabalho em cima dela para melhorar essas questões, né? Então, tanto de frequência quanto da nota. Daí, por que a disciplina de recomposição? Porque, querendo ou não, tudo envolve leitura, tudo envolve língua portuguesa, né? Sim. E daí também essa questão do SAEB, né? Tudo em cima dessa turma do 9º ano. Então, eu falei assim, acho que nada melhor do que sentar com a professora de recomposição, a gente, né, pensar numa estratégia, que foi o que a gente fez lá no acompanhamento de hora-atividade, né, de pensar numa estratégia diferente, né, para essas aulas, e depois na observação também, né, que eu analisei como que foi, e aí agora eu vou dar a devolutiva, mas eu queria, assim, que você comentasse, assim, um pouquinho dessa turma, o que você acha, assim, que a turma, comparado ao primeiro trimestre, agora, assim, o que você vê, assim, de... Realmente, quando o ano começou, né, eu já percebi que a turma era bem, né, bem complicadinha, porque questão de muita conversa, é uma turma numerosa, né, a gente tem, né, alguns alunos, enfim, saído, mas ela continua numerosa e ela era muito falante, né, assim, apesar de que eu achava que, embora o comportamento dificultasse a disciplina, sempre foi uma turma muito participativa. Sim. Tá? Até os que falam mais. Agora, nesse momento que nós estamos agora, eu percebo que ela deu uma melhorada. Não foi, assim, 100%, mas melhorou bastante em relação à disciplina. O que pega, na verdade, é o que você falou. A gente está pegando em cima em relação aos conteúdos, por conta da recomposição, né? E da prova, do SAEB, porque eles estão indo para o ensino médio e eles têm uma defasagem, né? Por conta da pandemia, enfim, tudo que aconteceu. Então, daí, assim, queria falar, assim, que eu amei a aula. Nossa, professora, assim, eu amei. Eu acho, assim, muito importante a gente trabalhar essa questão do layout, sabe? Propor para eles essa questão de grupo. Então, assim, foi maravilhosa a aula. Essa junção, assim, que conseguiu fazer das aulas, sabe? Juntando a aula 39 com a aula 40, assim, casando as informações, explorando essa questão dos descritores, né? Então, assim, foi perfeito, foi maravilhoso. Isso eu, assim, achei que foi fantástico, assim, essa construção. E, assim, um outro ponto positivo que eu achei, assim, importante, eu quero frisar, é essa conexão que você tem com os alunos, né? Eu vejo, assim, que você consegue conduzir, por mais que tenha uma fala ou outra que eles gostam, né, de falar e fora de horário, né? Fora de horário, falam demais. Mas, assim, você conseguiu conduzir isso com bastante leveza. Então, assim, quero parabenizar, né, por essa... Eu vejo isso como uma construção de vínculo mesmo, né? Não é só uma estratégia, né, de gestão de sala de aula, mas eu vi que você já construiu um vínculo com a turma. Então, eu acho isso muito positivo, né? E parabenizar, eu vejo, assim, que nas outras turmas também consigo identificar, né, isso com você, com os alunos. Então, eu acho isso bem importante. Com relação, assim, aos outros pontos dessa questão da gestão também, você pontuou, foi muito bem, né? Vi a questão de tempo, né?
tanto na explicação quanto na gestão de tempo com a tarefa, foi maravilhoso, achei que foi muito bom, né? Até porque eles estão sentados em duplas, né? Em trios, e isso às vezes acaba tumultuando um pouquinho, mas assim, foi maravilhoso, deu tudo certo, né? E aí eu quero aproveitar e assim, colocar como um ponto de atenção, porque nós temos 2 alunos de sala de recursos, né? Sim, Gabriel e a Júlia. Isso. E daí queria assim pontuar alguma coisa nesse sentido, sabe? Que a gente sempre tem que ter um olhar, né, com esses alunos, de fazer coisas assim, adaptadas ao nível de conhecimento deles. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que eles são na sua aula. Tá. É assim, né? Os dois, eles frequentam, né, a contraturno, a sala de recursos, né? E durante as aulas, assim, a gente percebe a dificuldade que eles têm, principalmente de interpretar, entender o que acabou de ler, né? Às vezes de compreender a explicação. Existe uma dificuldade grande, assim, nessa parte dos dois, assim, é bem parecido a questão da dificuldade dos dois. E eu acho que as aulas que a gente proporciona para eles tem que ser um pouquinho mais adaptadas. Eu acredito até que eu falhei um pouco, né? Porque quando eu pensei nessa atividade e colocar eles em grupos, né? Para eles montarem as tirinhas em pedaços e tal, como foi acontecendo, eu coloquei cada um em um grupo que tinha uns alunos com um nível de aprendizagem um pouquinho mais assim avançada, para poder ajudá-los, mas mesmo assim eu senti que eles ficaram perdidos assim, né, nesse contexto, por conta da interpretação, de entender a sequência da tirinha, né? E a gente precisa ter esse olhar mesmo, né? Antes de trazer a aula, sempre pensar na adaptação. Mas... Então, aí até assim, eu acho que no final da aula eu poderia estar sempre fazendo uma retomada do que foi falado, sabe? Acho que isso também contribui, né? Retomar. Então, olha, do que nós estávamos falando hoje, o que vocês aprenderam hoje, né? Sabe, assim, fazer esse gancho assim e continuar com eles, né? A gravação parou? Não, tá tudo certo. É porque não tá continuando ali. Bom, mas aí, então, professora, o que eu queria deixar como sugestão? Sempre no começo da aula, principalmente por conta desses alunos de sala de recurso, é muito importante eles entenderem a dinâmica da aula, tudo o que vai acontecer, sabe? Se possível, até com pista visual. Então, olha, então hoje nós vamos fazer essa atividade, eu vou começar fazendo isso, sabe? Ir fracionando, assim, a aula para que eles possam, assim, entender tudo o que vai acontecer. Eu penso que isso também diminui um pouco a ansiedade dos alunos. Eu acho que isso também, de uma certa forma, diminui essa tumulto na sala, essa conversinha que eles ficam, né? E com relação a essas conversas paralelas, eu vejo assim, isso é questão de neurociência, sabe? De entender que a gente tem que usar estratégias para chegar aonde a gente quer, né? Usando a ciência como nosso aliado, né? Então, uma forma de chamar a atenção dos alunos sem reforçar o erro seria assim, ao invés de falar para eles, fica quieto, né? Você poderia fazer ao contrário, falar assim, quando você precisar falar, você pode me comunicar, sabe? Assim, fazer o inverso, ao invés de frisar no erro, por exemplo, levantar da sala, né? Ao invés de senta, vai sentar. Você poderia falar para ele assim, quando você precisar levantar, você pode me comunicar, fazendo um favor, sabe? Para reverter, né? É uma questão assim de usar a neurociência ao nosso favor, tá? Você tem alguma coisa a falar? Alguma coisa Não, eu gostei dessa ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Porque às vezes a gente chama atenção e eles ficam encabulados, né? Sim. Essa estratégia que você falou, acho que ajuda um pouco a eles se sentirem envergonhados e nos respeitem mais, porque a gente está respeitando eles, né? Sim. Professora, então, eu quero agradecer, né, esse momento que a gente teve aqui, é bem importante, a gente está alinhando, né, essas questões.
agradeço esse olhar, né, com relação aos alunos de sala de recurso. Queria reforçar também, assim, a importância da disciplina de recomposição para as outras disciplinas, né? Depois eu até posso compartilhar esse daqui, que são os alunos que estão com notas abaixo da média, porque eu penso que a gente pode estar contribuindo, fazendo de repente um resgate nessa disciplina, porque às vezes se é questão de falta de interpretação, né? A nossa disciplina é para isso, né? Para retomar mesmo, né? Desculpa, Não né? pode falar. É que a gente, né, a reunião que nós tivemos com relação, né, no núcleo de educação sobre a nossa disciplina, mostrou assim que além da questão do SAEB, é essa retomada, essa busca pelo que foi perdido. E como você falou, eu sempre falo para eles também. A língua portuguesa, né, ela traz ali a base de tudo. Então, até as provas que vêm, né, tipo a prova Paraná, as provas externas, elas trazem muitos textos. O Enem, que eles farão daqui a alguns anos, sempre é muito texto para todas as disciplinas. Então, a interpretação é a base. Então, tem que trabalhar bastante em cima disso, né? Então, e daí eu vou, assim, me comprometer a estar disponibilizando todos esses alunos, né, para você que estão com notas abaixo. E daí, de repente, num outro momento, numa outra hora de atividade, a gente pode alinhar alguma coisa já para esses alunos. E assim, já pensando lá na frente no Se Liga. De repente, a gente pode bolar uma estratégia, né? Alguma coisa assim, aproveitando essa disciplina e procurando trabalhar com essa defasagem desses alunos. Então, com esses alunos aqui do nono A, eu posso fazer tipo uma ação diferente com relação a minha disciplina por conta sim, eu penso, das notas. Sim, mas aí eu quero deixar então combinado para num próximo acompanhamento de hora atividade a gente tentar fazer de novo, de repente como a gente fez agora, né, juntar uma aula com a outra, né, e pensar numa estratégia daí. Tranquilo. Tá? Tá bom, professora, muito obrigada. Obrigada a você.